Olá, boa noite. Mais uma quinta-feira, dia 1º de julho de 2021. E estamos aqui para poder tratar de mais um tema tão importante na criação dos filhos, na relação da família, na tranquilidade ou na viabilidade de uma maternidade sábia e com sucesso. Boa noite, Marcelinho, que bom, prazer ter você aqui. Hoje nós vamos tratar de um tema super importante, principalmente para as mães aí que estão com bebês pequenos. Eu vou fixar aqui o tema. Vamos lá. Como ter tranquilidade com um bebê em casa. Com um bebê em casa. Ah, que feliz! Deixa eu só fixar isso aqui. Aí. Ah, é um prazer. Olha, o Marcelo tá falando aqui que sempre assiste minhas lives. Eu fico muito honrada. Espero que esteja ajudando aí na sua casa. Enfim, já fiquei sabendo que você tem neto, né? Seus netos. Então, assim, espero que ajude bastante. É o meu objetivo. Se você conhecer aí outras pessoas que você acha que as minhas dicas podem ajudar, vai ser um prazer tê-los aqui também. Não deixe de convidar, como eu digo, envie ali no aviãozinho, né? Convidando outras pessoas e também manda os coraçõezinhos aí que para mim são importantes e enfim, isso ajuda também o Instagram a entender que isso é relevante. Olha aí, seu bebê tem 23 anos. Ah, Jesus! E o neto 3, já grande. O meu caçula vai fazer 3 agora. Noah vai fazer 3 anos agora. Muita coisa, então, você pode aproveitar aí para o seu netinho, né? E, enfim. Obrigada, meu marido tá aí me prestigiando também. Muito obrigada. Bem, hoje vou tratar aí de um tema que... Ah, obrigada, Laís entrou. Um tema muito importante para você aí que tá grávida, gestando e vai fazer toda a diferença, eu espero, né? Com muita alegria. Eu amo falar sobre esse período de bebês, porque no meu primeiro bebê eu passei um bocadinho de apertos aí com o Davi e agora eu espero assim ajudar muitas pessoas e foi muito, muito bom. Então, agora já são 9h06, a gente tá aqui. Vamos falar o seguinte, eu sempre tenho aqui minhas anotações para me ajudar, né? Hoje o tema é como ter tranquilidade com o bebê em casa. Isso, cada dia que passa, eu acho que vem sendo, assim, uma dificuldade para as pessoas, de um modo geral, que tem a ideia, assim, de que fica um transtorno, né? Um tumulto. E eu tenho aqui dicas preciosas que vão ajudar a fazer com que vocês passem por esse período de uma maneira um pouco mais tranquila, tá bem? Vamos falar aqui antes, ó. Ainda tem gente chegando, eu espero mais pessoas cheguem. Tem pessoas que estão sempre aqui comigo, igual o Marcelo disse que está aqui sempre comigo, assistindo. Eu gosto de falar mais uma vez quem eu sou, porque se entrar alguém aí que não me conhece ainda ou estiver assistindo essa aula como minha primeira aula, vai saber. Meu nome é Angélica, eu sou casada, tenho 3 filhos. Tenho um emprego formal, que é na Defensoria Pública de Minas Gerais, e abracei aí esse projeto de ajudar outras mães, tendo em vista tudo o que eu já passei, tudo que eu aprendi, o meu amor por educar crianças e o meu amor por ensinar e compartilhar.
Uma das coisas super importantes, assim, que eu gosto de dizer e gosto de frisar, é que, como eu já disse aqui, dessa vez da primeira, né, logo de cara, né, a minha formação não é em psicologia, nem é em pedagogia, onde assim, normalmente a gente vê as pessoas que ministram cursos, que ensinam sobre educação de filhos, elas têm esse tipo de formação. E eu vim aqui, assim, eu venho, né, abracei esse desafio, venho falar aqui para vocês como um exemplo de que é extremamente possível e viável a gente aprender muito e aplicar todas as coisas necessárias para que a gente possa educar super bem os nossos filhos, tendo bastante sucesso, tá? Então não precisa ser psicólogo, não precisa ser pedagogo, precisa só ser uma mãe que queira bastante aí excelentes resultados, e isso é viável, tá bem? Meu filho mais velho, Davi, tem 10 anos, então por isso eu posso dizer que eu tenho 10 anos no mínimo de prática, vivenciando sempre fases assim, revivendo fases aí do início da maternidade, que é o meu objetivo, ajudar aí mães que vão ter bebês ou então que tem bebês, tem crianças até 4 anos de idade. Essa é a minha maior prática. O meu mais novo vai completar 3 anos agora. Então, fica aqui um pouquinho sobre a minha vida para que vocês possam me conhecer. Tem gente que já está me acompanhando. Na última aula, eu falei a respeito de como a gente pode e deve. Deixa eu só colocar aqui no mudo, de como a gente pode e deve passar as mensagens emocionais corretas para os nossos filhos. Se você não assistiu, veja lá, tá salvo no meu IGTV. Esse era um tema um pouquinho mais delicado, assim, mais cheio de informações. Depois eu fiz vários compartilhamentos com tópicos específicos. Se você também perdeu, manda um direct, se achar interessante, eu posso criar um destaque, fala pra mim aí se vai ser legal que eu posso fazer isso. Mas foi um tema muito importante sobre essa questão das mensagens emocionais corretas que a gente passa para os nossos filhos, tá ok? Bem, hoje, como eu disse, né, a gente vai tratar aí de como ter tranquilidade com o bebê em casa, que eu acredito que seja um grande desafio. Olá, Multimarcas aí entrou, tudo bem? Tô emocionada aqui. Gente, eu confesso que tem algumas limitações ainda com o Instagram, tá? Eu não sei acenar aqui pra vocês igual vocês acenam pra mim, então eu vou dar um tchauzinho assim. Depois eu descubro como é que a gente faz, mas é um prazer ter vocês aqui comigo, tá bem? E aí, gente, dentro dessa proposta, né, de ter tranquilidade em casa com o bebê, eu vou tratar hoje, mais uma vez, de 3 tópicos. Primeiro, eu vou falar com você sobre a realidade de ter um bebê em casa, tá? O meu segundo tópico vai ser por que acontece o tumulto e a exaustão. Eu acredito que essa seja a grande dificuldade, a ideia de não se ter tranquilidade, ela está muito atrelada à existência de um tumulto e uma exaustão, um cansaço, né, muito grande por ter um bebê em casa, né? E o terceiro e último ponto, você fica comigo até o final, que eu vou contar para você as formas como você pode resolver essa situação, tá ok? Então, nós vamos tratar aqui desses 3 temas, porque eu tenho uma proposta de ensino e aprendizado que ela funciona muito bem comigo, e eu espero que vocês que estejam comigo aqui também tenham um perfil que os ajude e os ensine dessa maneira. Eu gosto muito de tratar primeiro o que, depois o porquê e depois o como. Porque, gente, muitas vezes a gente não tem muita consciência do que está acontecendo. Mas como assim não tem consciência do que está acontecendo? Eu sei que tá um tumulto aqui, né? Mas, às vezes, identificar
especificamente, se uma situação, igual como a gente está lidando com crianças, né? Se uma situação ela é birra, se uma situação é desobediência, se uma situação é um chororô à toa, se é um tumulto realmente. Porque muitas vezes, em meio às dificuldades, a gente não consegue fazer uma análise crítica, sabe? Cuidadosa do o que está acontecendo. Agora, imaginando que você já consiga identificar o que está acontecendo, é muito importante que a gente entenda o porquê essas coisas acontecem. Por exemplo, eu ministrei uma aula aqui a respeito da desobediência. E aí a gente trabalhou o que acontece e aí o porquê é uma chave muito importante, porque quando a gente entende o porquê da desobediência, muda muito a forma como a gente enxerga o comportamento da criança e, consequentemente, as nossas atitudes e as consequências para resolver aquilo, tá? Então, os porquês, eles são importantes, a gente entender por que aquilo está acontecendo. Muitas vezes, na medida em que a gente entende o porquê que aquilo está acontecendo, você consegue entender ou viabilizar o como resolver aquilo. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade, às vezes as pessoas chegarem e falam assim, ó, faz assim. Eu falo, é para eu fazer assim? Mas por quê? Eu gosto assim dos porquês, eu acho que é uma forma respeitosa, sabe? É a gente entender o porquê que aquilo está acontecendo e por que a gente deve agir de uma maneira assim ou assado para resolver, tá bem? Então, por isso, a gente vai caminhar por esses 3 temas, que é entender o que é essa realidade de um bebê em casa, tá? O porquê que existe uma realidade ou uma sensação de tumulto e de cansaço extremo, e aí, como resolver isso para que seja possível ter uma vida, uma certa rotina tranquila, ainda que a gente tenha um bebê em casa, combinado? Bem, e nessa hora, assim, eu sempre gosto de falar, vocês que estão aí, né, me seguindo, façam um print, me marquem ali no print, publica nos seus stories, porque vai ser um grande prazer para mim compartilhar nos meus stories que vocês estiveram aqui comigo, tá bem? Isso é super importante para mim. Então, vou dar um sorriso, como hoje em dia as pessoas falam que Grinch, não sei, esqueci o nome da expressão, ou seja, que você está ultrapassado. Vou dar um sorriso Colgate, né? Expressão super antiga, ultrapassada, para poder fazer um print bem legal e vocês poderem me marcar em seus stories, que eu vou ficar bem feliz, tá bom? Aí, printou? Fez? Então, queridos, vamos começar? Vamos começar a falar especificamente do primeiro tema, que é o que está acontecendo, qual que é a realidade de ter um bebê em casa? Bem, a realidade de ter um bebê em casa, em regra, é uma realidade, a maioria das pessoas vive uma realidade de estar descompensado, em que as coisas, tem muita coisa para fazer, você tem ali que se preocupar, né? É um ser que depende 100% da gente, principalmente a gente enquanto mãe, mesmo que a gente tenha apoio, né? Então a criança precisa da gente para poder comer, para poder dormir, para higiene básica. Então, você tem assim uma quantidade de coisas muito grandes, assim, muitos afazeres em casa com a chegada de um bebê. Então, essa é a realidade. A realidade é de muitas demandas que precisam ser supridas num espaço de tempo muito curto, né? Então, você tem outra coisa, você tem o choro do bebê, né? E choro é uma coisa que a gente culturalmente não suporta muito bem. A gente vê o choro de uma forma muito negativa e não necessariamente ele vai ser, tá?
Isso talvez seja aí um tema para uma outra aula, mas eu vou dar umas pinceladas a respeito aqui do choro do bebê hoje também, tá bom? Então, qual que é essa realidade? É a realidade de algo novo que chegou, esse novo que traz uma infinidade de coisas a mais para serem incluídas, né, no seu dia a dia, e isso te deixa ali sem rumo. Muitas vezes você fica perdido sem saber o que fazer, né? Então, o que é muito fácil de se entender, de se distinguir. O que é que está acontecendo com essa chegada de um bebê? Isso, a gente está falando de um bebê saudável, né, gente? A gente tem que lembrar que isso é ainda mais dificultado, existe uma demanda ainda maior quando a gente lida com um bebê que pode vir a ter algum problema de saúde. Então, esse é o que está acontecendo, né? Em regra, quando numa casa chegou um bebê, você tem uma mudança muito grande, com inúmeros afazeres, e aí você acaba tendo essa situação de desordem, de assim, muita coisa para fazer mesmo e você se sentir perdida. Aí a gente agora vai passar para o segundo ponto que eu falei que eu ia tratar, que é o porquê. Por que que existe essa ideia da desordem, do cansaço extremo? Por que que ele vem, né? O cansaço extremo vem, a ideia de falta de tranquilidade, o tumulto acontece. Gente, isso acontece porque a chegada de um bebê, a chegada traz muitas novidades, né? Então, ainda que você já seja mãe, você já tenha uma criança, quando um bebê chega, ele chega com inúmeras novidades, inúmeras demandas novas, e isso altera o quê? A sua rotina. Isso altera a previsibilidade das coisas. Então, você principalmente que está tendo o seu primeiro bebê, né? Você tinha uma rotina em que você conhecia aquelas demandas que existiam na sua casa. Seja as demandas, às vezes, de arrumar uma casa, de estar ali conversar com o marido, das questões do trabalho que você tem que preparar, o horário que você dorme, o horário que você precisa acordar, as coisas que você, enfim, tem que fazer. Aquilo junto com o seu marido, por exemplo, ele de alguma maneira entrou numa engrenagem que funciona, né? Então, essa é uma dos grandes porquês do tumulto. Você tem algo que funciona, que você de alguma maneira, consciente ou inconscientemente, estabeleceu, e que agora, com a chegada de um elemento novo, é alterado radicalmente. Por quê? Porque existem novas demandas, muitas vezes, principalmente quando é o seu primeiro bebê, são demandas desconhecidas. Se você não fez um curso antes, você tem muitas demandas. Você tem a demanda inicial da amamentação, que outro dia, né, na terça-feira aqui eu tive uma live com a enfermeira Cristina, que ela é especialista em amamentação e ela faz esse treinamento das mães. Mas você tem uma demanda de um ser que não sabe te dizer o que ele precisa. Então, você tem uma novidade que é muito cheio de surpresas e que tira aquela sua rotina do lugar. E isso traz para todos nós muito desconforto. Porque existe uma questão que eu sempre falo da importância, eu vou tratar dela no nosso terceiro ponto, que é o mais importante, que é como resolver, né?
o desconforto existente, como resolver essa ideia do transtorno, da falta de tranquilidade, do cansaço extremo com a chegada de um bebê. Mas então, o fato é que a previsibilidade é algo que traz para todo ser, principalmente para a criança, mas até mesmo para nós adultos, segurança e estabilidade. Então, quando eu falo que a chegada do bebê, ela desestrutura, ela pode desestruturar, ela normalmente está muito ligada ao que é essa quebra de rotina e a ausência de previsibilidade num primeiro momento, porque você às vezes se encontra perdida com as demandas que um bebê pode trazer, né? Então você não vai ter mais um horário certo, em princípio, tá, gente? O que eu vejo na realidade da grande maioria das pessoas que acabam tendo uma vida tumultuada com a chegada do bebê é que essa pessoa não vai ter uma hora que ela vai poder dormir direito, essa pessoa não vai ter uma hora nem que ela vai poder tomar banho, que ela não sabe direito, porque aí o bebê vai chorar, porque ele vai estar com fome, porque eu não sei isso, porque eu não sei aquilo, é tudo muito novo, a insegurança é muito grande. Então, essa falta de previsibilidade e da rotina em que você sabe como que as coisas vão acontecer, isso traz muita angústia. E essa angústia, ela traz essa sensação de desconforto e de ausência de tranquilidade, né? Então, esse é o porquê é uma parte do porquê desse sentimento de falta de tranquilidade com a chegada de um bebê, sabe? Então, a gente tem essas mudanças, por exemplo, essas mudanças são muito palpáveis quando você tem outra criança, porque ainda que você já tenha a experiência com a chegada de um bebê, esse bebê chega e ele altera aquela rotina que você já tinha com o seu primeiro filho, e isso pode ser um impacto muito grande para a criança. Por que muitos irmãos lidam com dificuldade com a chegada do bebê? Porque esse bebê altera significativamente a rotina com a qual ele estava acostumado. Que rotina? O tempo que ele tinha os pais, o tempo que ele tinha de brincar, a atenção que ele tinha, enfim, todas as coisas que ele fazia e que geravam em torno dele ali vão ser alteradas em razão da chegada desse bebê. Então, para essa criança e para esses pais que já têm uma criança, você também tem uma quebra de previsibilidade de rotina. E isso traz muita dificuldade, traz muita ansiedade. E essa ansiedade quebra a ideia de tranquilidade com a chegada do bebê. Então, muitas vezes um conflito que a pessoa passa, porque ela está felicíssima com a chegada de um novo bebê, mas ao mesmo tempo ela pode estar apreensiva se ela ainda estiver grávida, ou se ela já estiver vivendo a situação, ela pode estar ali aflita com as repercussões que a chegada desse bebê tem, né? A chegada desse bebê traz, as repercussões que a chegada desse bebê traz. Então, isso é muito importante a gente ter consciência, porque muitas pessoas, eu vejo, têm dificuldade quando a gente fala acerca da implementação de rotina. Porque precisa de uma rotina. E elas não percebem que, na verdade, a vida delas, seja porque elas estabeleceram ou porque elementos externos estabeleceram, foi implementada uma rotina. Como assim elementos externos estabelecendo? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de fazer rotina, eu não tenho horário. Mas se você trabalha, você acaba tendo que criar uma rotina que você vai ter que ter hora de acordar, que dê tempo de você se arrumar para você poder ir para o trabalho. E você vai ter uma rotina do horário que você vai almoçar, e do horário que você vai chegar em casa, e do horário que você vai precisar resolver as suas coisas para dar conta de no dia seguinte estar pronta para ir trabalhar novamente. E ainda que o seu final de semana seja ali, no final de semana eu estou sem rotina, talvez
a ausência de rotina no final de semana seja uma rotina. A rotina de você sentar e ver televisão em casa, num determinado horário. Percebe? Então, mesmo que num primeiro momento você seja ali uma pessoa que não gosta da ideia de estabelecer rotina, a verdade é que a rotina é algo importante e necessário na vida de todos nós. E é ela que traz um certo conforto, vamos dizer assim. Por quê? Porque o cérebro funciona bem com aquilo que ele já sabe. Então, ele já conhecendo, ele já tendo como previsível algo, ele já sabe como que ele vai reagir. E quando algo vem e quebra essa rotina sua, às vezes ela é positiva se a quebra ela é pontual, se a quebra é uma quebra desejada. Eu vou passear, vou fazer uma coisa para te sair da minha rotina, vamos dizer assim. Mas se você tem um elemento que constantemente quebra essa rotina ou que desestrutura por quase completa essa rotina, ela traz insegurança, instabilidade, e esse sentimento de insegurança e instabilidade traz medo, traz angústia e pode trazer a ideia de que você está vivendo, não só a ideia, né, mas faticamente você está vivendo um tempo de ausência de tranquilidade em casa porque você está lidando com muitos elementos novos, uma quantidade muito grande de afazeres, né? E não saber como lidar com isso traz mesmo a quebra dessa tranquilidade.